Fala aí, pessoal, boa tarde a todos, eu sou o Fábio de Oliveira. Hoje eu estou aproveitando para gravar um monte de vídeos por causa que eu estou sozinho e é muito melhor quando eu estou sozinho que ninguém me chama. Muito bem, eu estou falando sobre o profeta Jonas. Eu tratei no meu quadro Absurdos Bíblicos, como eu tratei só da questão do impossível, como eu trato de absurdos, eu falei sobre a questão que é impossível o ser humano sobreviver dentro de um outro ser vivo, ainda mais por 3 dias e 3 noites, ainda mais dentro da água. Fato. Então é impossível. Tratei no outro quadro, no outro vídeo, falando sobre plágios, tá? Sobre plágios, que é impossível também essa história ser inspirada, porque ela é cópia, tá? Então não foi nada de divino, foi uma invenção que alguém pegou de uma outra religião e colocou no judaísmo, e depois o cristianismo se apropriou disso. Agora eu quero falar sobre a historicidade. Eu quero deixar algumas fontes aqui, gente, porque é fogo. Ó, eu vou ler aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, algumas coisas. Ó, olha só. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler só uma parte só. Daqui, ó. Este livro difere de todos os outros livros proféticos, falando sobre o livro de Jonas. É somente uma narração. Conta a história de um profeta desobediente que quer, a princípio, furtar-se a missão e que depois se queixa a Deus do sucesso inesperado de sua pregação. O herói a quem é atribuída essa aventura, um tanto ridícula, olha só o que o escritor diz aqui, comentarista. É um profeta contemporâneo de Jeroboão II, mencionado em 2 Reis 14:25. Mas o livro não se apresenta como sendo uma obra dele, e de fato não pode ser. A grande cidade de Nínive, destruída em 612, não é mais que uma lembrança longínqua. O pensamento e a expressão devem muito aos livros de Jeremias e de Ezequiel. A linguagem é tardia. Tudo convida a colocar a composição depois do exílio, no decurso do século V. Não só esse aqui não. Outras fontes também dizem a mesma coisa. O Salmo, que é em gênero literário, difere e que não tem relação alguma com a situação concreta de Jonas, nem com o ensinamento do livro. Foi acrescentado depois. Ou seja, esse livro foi escrito provavelmente depois do século V, jamais foi na época que a cidade de Nínive existia. Ela foi destruída em 612. Isso é acordado entre os historiadores, eles sabem disso, que essa cidade foi destruída em 612. E tem mais. O salmo que tem ali, que é o capítulo 2 de Jonas, ele também foi colocado depois que foi colocado. Esta data tardia deve acautelar-nos contra uma interpretação histórica que fica excluída também por outros argumentos. Aí vai indo. Deve acautelar de uma interpretação histórica. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então olha só. Isso aqui dá pra ver a questão da autoria, que não foi um tal Jonas que escreveu isso. Todos os livros bíblicos não têm autor definido. São todos anônimos. Quem escreveu Jonas não foi Jonas. Isso também vale para o Novo Testamento. Quem escreveu Mateus não foi Mateus. Quem escreveu João não foi João, e assim vai. Tem mais. Eu quero deixar um site aqui, olha, ler aqui com vocês. A Bíblia.org. Para dizer que, tá vendo em site de ateu. Não, tá? Vamos só ler aqui, ó. Vou deixar esse site na descrição, depois vocês leiam. E quem puder comprar isso aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó, de Jerusalém, compre. Aqui tem muita coisa que os padres não contam nas igrejas, viu, que o pastor não conta, tá? Claro que tem algumas mentiras também, lógico, que eles tentam remediar quando eles falam que não tem datação histórica, que o livro não é histórico, depois eles pegam para querer depois jogar um sentido espiritual. Mas se você for uma pessoa inteligente, a pessoa pesquisadora, você vai ver que ali tem muita verdade que nas entrelinhas e às vezes escancaradas, principalmente dos acréscimos. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Onde fica Nínive? Foi uma cidade muito importante do Império Assírio, foi destruída em 612 a.C., que eu falei. Ficava às margens do rio Tigre, na região da Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Tá. A historicidade do livro.
Vamos lá, gente, olha aqui, ó. Esse livro não é histórico, não conta fatos verdadeiramente acontecidos, ou seja, é uma mentira, não tem fatos históricos, isso é mentira que te contam nas igrejas. Nínive já tinha sido destruída quando a história foi escrita. Além do mais, a conversão de toda a cidade, como contada pela Bíblia, teria deixado documentos históricos, pois aquela zona e o período assírio são ricos de documentação extrabíblica. Além disso, o estilo do livro é irônico e não combina em nenhum modo com o estilo da história. Bom, gente, o que nós podemos dizer com isso? Não é baseado em história, isso é mentira. Não existiu esse profeta, além de ser o troço feito bem depois. Por quê? Tudo mostra ali o seguinte, que foi escrito após o exílio, porque o ultranacionalismo está enraizado ali. Tanto é que se você ler os livros pós-exílio, Esdras, Neemias, você vai ver o ultranacionalismo ali, até mesmo o livro de Esther, você vai ver o ultranacionalismo ali bem forte na presente. E como ele não queria ir, porque ele próprio na finais, ou seja, ele, eu digo assim, quem escreveu a história, tá? Vamos imaginar vamos imaginar assim, vamos pensar assim. Então, o que está escrito ali na narrativa é que o Jonas não queria ir porque ele sabia que Deus era bondoso, se ele se arrependesse, Deus não iria aplicar o julgamento, que é isso que está ali. Isso mostra que o ultranacionalismo que os judeus tinham após o exílio. Simples. E essa história não tem apoio, tanto apoio na originalidade. Eu tratei não tem apoio tipo assim como obra original, porque eu tratei no outro vídeo, falei sobre o plágio, e também nas fontes históricas não é encontrado nada sobre a suposta conversão que houve sim na Bíblia, só lá que houve, após a pregação de Jonas, que na verdade ele falou, olha, essa cidade vai ser destruída. E tem outra coisa interessante ali, que a divindade imaginária fala para Jonas que a cidade era de caminho de 3 dias. Ele em um dia chega lá. Sabe? Tem umas incoerências também, se você for pesquisar, se eu for gravar mais vídeos sobre as incoerências de Jonas, vai ter pelo menos uns 5 ou 6 vídeos que eu vou poder gravar aqui. Mas hoje eu quero parar nesse aqui, sobre a historicidade do livro do profeta Jonas. Não existiu Jonas, nós podemos ver isso. É lenda, nós vimos ali no plágios e mais plágios. É um absurdo, vimos no absurdo de bíblicos. É impossível alguém sobreviver de carona num peixe, tá? E o que acontece? E aqui nós podemos ver, não há fatos históricos. O próprio comentarista da Bíblia de Jerusalém mostra isso, e site aqui, ó, foi imparcial, tá? Foi imparcial. Da Bíblia. Claro que depois você vai colocar um ensinamento, vai colocar que aquilo ali tem uma lição de vida, porque é assim que os religiosos fazem, quando eles são um pouquinho mais coerentes, quando eles mostram que algo não tem veracidade histórica, então eles querem dar sentido espiritual para aquilo ali, porque essa palavra espiritual, ela se tornou a desculpa quando falta o argumento. Quando eles descobrem a farsa, mesmo assim eles querem manter a pessoa na religião para dizer o seguinte: olha, eles são coerentes, eles estudam, vê que não tem fonte histórica confirmando, mas a passagem, eles vão dizer, a passagem ela explica-se de forma espiritual. É a desculpa que as pessoas dão. Mas não tem nada disso. A verdade é, quando foi escrito esse livro, a cidade de Nínive já não tinha sido mais destruída. Como é que vai aplicar isso? Porque é o seguinte, como existe um profeta de nome Jonas no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, então eles querem atribuir a esse profeta. Atribui-se que esse Jonas aqui seja aquele profeta. Mas não há nenhum registro disso, não há nenhuma
evidência de que existiu esse tal profeta, e muito menos que ele tenha falado com esses assírios e eles tenham se convertido. Eles se converteram ao Deus de Israel, sabe? Todo mundo ficou bonzinho ali, o rei recebeu, todo mundo, ninguém, sabe? Os assírios, eles são conhecidos, sabe por quê? Pela sua violência, pela sua truculência, pela sua crueldade. Isso historicamente, tá, gente? Isso historicamente. Então, se chega alguém lá falando que a cidade seria destruída, ele seria morto. Seria morto. E as pessoas não pensam isso. Eu tô falando à luz da história, tá, gente? Eu fico vendo o crente que quer vir aqui xingar, mas ele não quer ouvir, porque a religião ela quer impor, mas ela não quer fazer com que a pessoa aprenda. E o religioso fundamentalista, eles fazem isso, eles querem impor sua visão, eles não querem aprender, não querem nunca admitir que estão errados. Mas eu tenho uma notícia para vocês, e para vocês é triste essa notícia, mas para mim essa notícia é muito boa. Vocês estão enganados, religiosos, tá? Os meus amigos livres pensadores, eles sabem muito bem. E esse vídeo aqui é para quê? Para informar os religiosos e também para informar os livres pensadores que não sabiam disso aqui, dessas fontes aqui, sobre o que eu estou falando, que eles, para ter mais argumentos e ter mais o que? Base para poder falar com religiosos fundamentalistas. Bom, gente, então nós podemos ver que essa historicidade, ela não tem nenhuma, que isso não é fato, isso é lenda, isso foi adaptado de uma religião para outra, além do plágio que foi visto, e foi feito posteriormente à destruição. Então não teria como ser verdade, porque a cidade foi destruída, não há indícios de que houve essa tal conversão. Então tudo não passa de uma ilusão religiosa. E como diz o professor Eustáquio, religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Isso não passa de fantasia, porque é lenda. Não passa de ilusão, por quê? Porque os líderes religiosos falaram que houve um Jonas, mas você foi iludido. Isso não existe. E superstição, por quê? Porque eles querem colocar medo, dizendo que se você desobedecer, tudo vai dar errado, você vai se afundar, você vai ser tragado. É isso que eles fazem. Superstição, gente. Já viu superstição? Baseado em coisas ilógicas, tipo, eu passei por baixo da escada, por isso eu estou sendo azarado. É a mesma coisa a religião. Você desobedeceu, você vai pagar. Seja bem-vindo ao mundo real, meu filho, onde não existem divindades, onde o mal e o bem podem acontecer, independente de você ser bom ou mal. Simples. Bem-vindos ao mundo racional. Não há deuses, não há profetas, não há demônios, não há espírito pombo, não há gnomos, não há duendes, não, só há doentes acreditando em lendas. Infelizmente. Mas espero ter esclarecido. Se vocês aprenderam, querem que outros aprendam, espalhe esse vídeo, tá bom? Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, até a próxima. Tchau, tchau.